E o pós-Lula? Quando iremos discutir? O bom velhinho não é eterno. O bom velhinho é eterno para você, porque para o Lula ele já disse que ele vai até os 120 anos. Não sei se você viu isso, ele falando. Já tem provas científicas de que os humanos vão até 120 anos. Eu serei a prova. Ele falou isso. A questão é que o lulismo não é o Lula. O lulismo é uma concepção política e também uma estrutura de dominação interna do campo progressista. Ele domina, o lulismo domina o PT, embora o PT tenha outras concepções no seu interior, mas ele domina completamente. Quando as outras concepções começam a causar problema e têm impacto, como foi o caso da Gleisi Hoffmann, criticando a política econômica do Haddad, o Lula tenta impor um cerceamento, não conseguindo, ele copta. O que ele fez? Trouxe a Gleisi para o ministério. E aí acabou a oposição dela. Então, o lulismo tem uma lógica política, uma dinâmica política de dominação dentro do PT, mas também fora. A campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo, a última, revelou o quanto que o lulismo vem engolindo o PSOL. É verdade que o PSOL nasceu do PT. É como se fosse uma costela do Adão. Mas o problema é que a Eva não foi o Adão. E nesse caso, o Lula conseguiu, através da cúpula do PSOL e da filiação do Boulos ao PSOL, ele conseguiu ter uma entrada e impor na campanha para a prefeitura a lógica, que é a lógica do lulismo. Uma campanha paz e amor, uma absorção de uma aliança muito ampla, trouxe a Marta Suplicy de novo, que estava no MDB junto aos empresários, né? É muito próximo do Temer, então... E aí mudou a campanha e deu no que deu, porque desfigurou a história do Boulos. Isso faz com que qualquer possibilidade de discussão de uma alternativa no campo progressista passe, se não pela censura e constrangimento, pelo menos passa com certeza por alternativas que o próprio lulismo cria para absorver ou diminuir o impacto de um novo nome. Então você tem dentro do lulismo uma ideia de você dar espaço para outros nomes, desde que eles não façam sombra ao próprio lulismo. Então, tem uma jovem vereadora, ou deputado, não sei o quê, você até dá um pouco de espaço, mas ele não entra na estrutura de tomada de decisão central. Ele pode até se envolver com as decisões do partido, da opinião, mas a tomada de decisão central do partido, para onde vai, quem é o candidato, tal, não passa por essas lideranças menores. Então, nós só vamos discutir se tiver uma rebelião em relação ao lulismo, que não parece que ocorre, ou quando o núcleo do lulismo, que obviamente é onde está também Lula, mas não só ele, decidir que é hora de discutir porque o Lula está se aposentando. Ou eles vão escolher que é um nome sem debate. Infelizmente é isso que nós temos hoje. Bom dia! Ficou claro na sua apresentação que o partido não é mais um apenas, mas dois. Os que se profissionalizaram em eleições e desse lugar não sai mais nada de proveitoso. E os que não fazem parte dessa festa oportunista. Não haverá ruptura mesmo nessas condições? Então, só há ruptura quando há um sentimento de injustiça, Mariana. Se o sentimento é de idolatria, o que é idolatria? Idolatria significa que você que idolatra alguém não acredita na tua capacidade de alcançar aquilo que você deseja. Seja porque você não tem força, você não tem carisma, seja porque você é inseguro ou tal. Então, como você não acredita em você, você projeta para uma liderança que você percebe que tem força a sua vontade. É por isso que a relação de idolatria ela é perigosa, porque, na verdade, ao você idolatrar o outro, você está idolatrando, na verdade, você está acreditando na porta da esperança. Ou seja, você está acreditando que aquela pessoa vai fazer aquilo que você sempre desejou. Portanto, tem uma relação de espelho. Não é só o outro como ele é, mas é o teu desejo que está estampado no poder daquela pessoa, que você não tem. A idolatria cria, portanto, uma espécie de cola emocional muito poderosa. Evidentemente que todos os movimentos libertários, que nós tivemos na história mundial, elas odeiam a idolatria.
odeiam o líder populista, odeiam o líder revolucionário que fala por nós, odeiam... Então, assim, há toda uma crítica. Paulo Freire, no final, o principal livro dele, Pedagogia do Oprimido, que a gente veio à tona em 1971, mas ele já estava escrevendo, acho que desde 68, 69, ele no meio para o final do livro, ele começa a fazer uma série de críticas aos revolucionários que pensam a revolução para eles entrarem na fila do poder. Ou seja, eles usam a ideia da revolução, mas quando eles chegam ao poder, eles acabam assumindo pelo menos parte do papel daquele dominador, daquele líder político que ele derrubou. Então, Paulo Freire, o revolucionário que faz a revolução para si, ele não é uma pessoa, digamos, confiável, porque ele está ele está fazendo aqui, o Paulo Freire, nesse momento, uma analogia com o que ele está chamando da educação bancária, ou seja, aquele professor que acha que o aluno não sabe nada e ele vai levar o conhecimento para o aluno para ele ser uma pessoa feliz, ou seja, ele por si não conseguiria chegar à felicidade. Paulo Freire está falando dos políticos que não pensam na autonomia e na emancipação pelo próprio sujeito político, né, que ele diz representar. Então, só vai ter cisão entre esses dois PTs que você cita, talvez tenha mais do que dois, só vai ter cisão se a militância não idolatrar nenhum tipo de líder do partido. Mas ele entender, como na fundação do PT, que aquele dirigente, aquele líder, ele só é líder se ele fizer o que a massa de filiados quer. E não que ele tenha autonomia para fazer, porque eu acho que eu não tenho capacidade para fazer o que ele faz. Enquanto se idolatrar, seja lá Lula, Zé Dirceu, veja, nada contra a pessoa. É o movimento político, psicológico que eu estou destacando. Enquanto idolatrar Dilma Rousseff como guerreira do povo brasileiro, quer dizer, essas frases ridículas, né? Enquanto ficar com esse clima carregado, tenso, de que esse pessoal é quase santificado, não tem por que ter cisão dentro do PT. Ele está absolutamente unificado por um pai ou por uma mãe. Pior é quando são pelos dois, né? É isso, Mariana. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.